A gente volta com o TV Mar News e seguimos falando sobre economia diretamente com Matheus Jacob, que se encontra nesse momento também em São Paulo, é economista e vai conversar também com a gente sobre como que esse momento de pandemia, né, Matheus, vai poder transformar a liderança nas empresas e como a comunicação também pode influenciar bastante e transformar esse momento. Bom dia para você, obrigada por estar aqui via Skype com a gente. Bom dia, Polani, eu que agradeço. Acho que é uma das possibilidades que essa tecnologia, esse novo momento tem trazido. E para mim é uma honra poder estar aqui com vocês e conversar sobre esse tema. Pois é, Matheus, qual que é a importância da comunicação para o desenvolvimento das empresas nesse momento? Polani, a comunicação sempre foi fundamental, né? Às vezes a gente não olha isso com o cuidado que a gente deveria. A gente tem estudos, por exemplo, que 60% dos ruídos administrativos, corporativos, são causados por problemas de comunicação. E se a gente pensar o quanto que isso se traduz em prejuízos e investimentos que não trazem o retorno que deveriam, num cenário normal, isso já é super expressivo, isso já é super importante. Se a gente pensar nesse contexto, que várias das ferramentas, vários dos recursos não estão disponíveis, como a presença física, a interpretação em tempo real, a comunicação se torna ainda mais importante. Até porque, se a gente for reparar, as empresas hoje estão enfrentando um desafio que, de forma geral, a gente vive uma era de incertezas do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da economia, do ponto de vista do que será no amanhã. E os colaboradores estão traduzindo para a empresa, estão transferindo para a empresa uma resposta do que eles podem esperar ou não. Então, a comunicação, nesse momento, ela tem que suprir duas coisas fundamentais. A incerteza, e eu tenho que ser um líder que, de certa forma, passe um pouco de confiança para os meus colaboradores dentro do que é possível, e ela tem que vencer também a barreira física da distância e vencer e trazer carisma, trazer presença, trazer calor humano para os tempos digitais. Então, esse é o papel fundamental da comunicação nesse cenário. E como é que a gestão ela deve agir, como é que ela deve lidar com os seus pares diante desse momento de pandemia? Polani, a gente está num momento que eu recomendaria 3 coisas para qualquer gestor. Primeiro é entender que a gente tem que ser flexível, então eu falo muito mais que a gente tem que ser um líder, um gestor elástico. O que eu quero dizer com isso? Foi-se o tempo que o líder poderia ser um bloco de concreto. O bloco de concreto com uma pressão muito forte, ele acaba trincando. Hoje a gente tem que ter uma maleabilidade, eu tenho que saber como eu me adapto, como eu vejo as coisas e mudo conforme a necessidade para depois retornar ao meu estado normal. É o que a gente chama de líder antifrágil, ao invés de ser um líder resiliente, resistente, concreto. A segunda coisa que vai ser fundamental, qualquer gestor nesse momento ele tem que ver os recursos dele de uma forma muito mais ampla do que antes a gente olhava. Pessoas, por exemplo, na nossa empresa, na Conte, que antes faziam trabalhos de estágio ou trabalhos mais júniores, nesse momento que a gente está indo para o digital, eles estão sendo fundamentais, porque eles estão suprindo uma série de oportunidades que estão surgindo com os conhecimentos que eles têm. Então, a primeira coisa que eu diria é essa, a elasticidade. A segunda coisa que vai ser fundamental para qualquer líder nesse momento é saber trazer essa realocação de recursos. Então, dentro dos recursos que a sua empresa tem, dentro dos recursos da área que você sempre trabalhou, o que você consegue nesse momento readaptar para entrar em novas oportunidades ou para passar por esse momento de uma forma mais resistente. E minha última recomendação é uma frase que eu li uma vez em um livro de gestão do Ben Horowitz, que é um gestor de um fundo americano, que ele fala de como liderar em tempos difíceis. Então, esse é o livro. Ele fala uma coisa que foi um dos maiores aprendizados que eu tive, que é pessoas primeiro, processos depois e lucros por último. Ou seja, se eu cuidar muito bem das pessoas nesse momento, trazendo uma inteligência emocional, trazendo uma segurança, sendo uma rede de apoios, depois eu penso nos processos, nas oportunidades, como é que elas podem agir, o resultado financeiro acaba sendo consequente. Se eu foco só no último e esqueço dos 2 anteriores, eu acabo ficando sem nenhum deles. É isso que eu recomendaria. Agora, Matheus, a gente sabe também que é preciso, que existe por trás de toda essa situação um impacto emocional muito grande, né? E como é que os líderes, os grandes líderes, devem trabalhar exatamente essa questão da inteligência emocional que há por trás de toda essa situação?
Falando em inteligência emocional, ela é uma habilidade que cada vez mais tem crescido, a importância que a gente dá para ela. Durante muito tempo isso pareceu balela ou algo que a gente não deveria investir. E aí os líderes estão mudando essa percepção. Eu digo que foi esse o tempo do líder que rangia os dentes e conseguia tudo no grito. E a inteligência emocional é parte dessa evolução. O que a gente tem que ter num momento como esse? Primeiro, a gente tem que ter a capacidade de transferir confiança para os nossos liderados, para os nossos colaboradores, para clientes e fornecedores. Ou seja, eu tenho que me mostrar controlado. Parte disso vem trabalhar uma resiliência, vem trabalhar uma capacidade de entender todas essas incertezas do mundo e resolver o que eu posso e o que eu não posso resolver me afetar da menor forma possível. Então, entender esse autocontrole, ou o que a gente chama de autogestão quando a gente fala de inteligência emocional. E aí a segunda coisa que cada vez mais os líderes vão ter que ter, que está muito relacionada à inteligência à inteligência emocional, é essa comunicação transparente, é uma comunicação muito mais humana. Então eu consigo ser resiliente, mas ao mesmo tempo eu consigo ser transparente e principalmente me permitir errar enquanto líder. Isso vai ser fundamental para esse momento. Talvez eu tome uma decisão hoje e amanhã o governo mude alguma coisa. Então, vocês estão passando por um cenário muito parecido com o nosso aqui no estado de São Paulo, que é, durante uma semana toma-se uma decisão, na semana seguinte toma-se outra. Se eu tomei uma decisão na semana passada, quando aqui no nosso estado a gente teve o rodízio, e agora que a gente nessa semana está implementando o feriado, eu tenho que ser capaz de chegar para os meus liderados, eu como gestor tenho que ser capaz de dizer, tomei aquela decisão porque foi a melhor naquele momento, mas agora a gente pode mudar. Então o líder tem que ter um desapego também do ego, ele tem que ter um desapego também da vaidade e assumir que ele pode errar, que ele pode também experimentar nesse momento e que está tudo bem. E aí a gente falando sobre a comunicação, a gente sabe também que a comunicação ela impacta diretamente também na gestão desses líderes, né? E como é que a gente pode então fazer uma comunicação assertiva? Como um grande líder de uma empresa, ele pode fazer uma comunicação assertiva? Polani, eu deixaria aqui o que eu digo para todos os meus clientes, que é a premissa de qualquer treinamento nosso, que é você tem que focar na assertividade, você tem que focar no carisma. Em termos de assertividade, qualquer coisa que você for falar, seja uma mensagem, seja um e-mail, seja uma reunião, aborde 3 coisas fundamentais sobre o que eu vou falar, o porquê que eu estou falando disso e como esse processo deve seguir. Quais são os próximos passos, o que eu espero de vocês, o que vocês podem esperar de mim. Isso funciona para uma reunião de 1 hora, isso funciona para uma entrevista, isso funciona até para uma mensagem de WhatsApp. Estou falando isso, por isso, e a partir disso a gente lida dessa forma. Então é o que, o porquê e esse como. E principalmente os líderes têm que permitir colocar em cima disso uma dose de carisma, uma dose de expressividade, trabalhando mesmo todos os repertórios que eles têm. Por exemplo, antes quando eu estava com os meus colaboradores no escritório, era muito mais fácil eu ser carismático. Agora que eu faço uma reunião como essa que a gente está vendo aqui, à distância, eu tenho que conseguir suprir isso, me permitindo ser carinhoso, expressivo e entendendo o que cada pessoa necessita no momento certo. Eu falo muito que carisma é isso, né? Você entender o que aquela pessoa precisa naquele momento. Algumas reuniões que eu faço, os meus liderados estão precisando de um pouco mais de empatia, de conforto, de escuta ativa. Em outros momentos, eu percebo que eles estão querendo muito mais uma posição assertiva de dizer vamos por aqui e está tudo bem. Então, acho que essas 2 esferas é fundamental que o líder trabalhe. Primeiro, assertividade. Segundo, expressividade. Se você conseguir fazer isso, você passa por esses tempos difíceis de uma forma muito mais sólida. Matheus, a gente aqui em Alagoas, a gente tem é conhecido como a terra dos marechais, a gente tem ainda uma cultura coronelista muito enraizada, infelizmente, aqui no nosso estado, né? E a gente, por conta disso, também tem o costume de ter muitos chefes autoritários, né? Como que a gente pode lidar, como que a gente pode conseguir fazer com que um chefe autoritário consiga entender esse momento para que ele possa, então, mudar de hábito? É possível? É possível e eu te diria, Polani, que não é só possível, é necessário. Eu trabalho nas mais diversas indústrias e segmentos fazendo esses trabalhos de liderança e eu ainda encontro muitos líderes que têm essa postura, que têm essa forma de encontrar e pensar o mundo. Eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente entende que a autoridade é um sinal de força e muito pelo contrário.
Normalmente eu assumo essa posição autoritária porque eu não conseguiria convencer as pessoas, motivá-las de outras formas. Eu consigo ser um líder muito mais forte, muito mais inspirador, se eu mostro para as pessoas qual é a visão e se eu faço parte de levá-las até lá. Então, qual é a minha recomendação para quem ainda tem esse modelo de gestão? Troque essa liderança autoritária por uma liderança de presença e parceria. O que eu quero dizer com isso? Eu sou um porto seguro para os meus colaboradores. O que eles precisarem, eles podem contar comigo, porque eu sou firme, eu sou forte, eu sou assertivo. Mas eu trago para a gestão, para a liderança, uma série de outras ferramentas que ajudam a motivar pessoas. Hoje é mais do que comprovado, com uma série de estudos, Polanyi, que a gestão pelo medo, a gestão pela autoridade, ela é muito menos produtiva e ela é muito menos inovadora. Nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas precisam experimentar, precisam inovar, porque o momento pede isso. E um líder autoritário, ele bloqueia a inovação, porque ninguém vai estar disposto a errar. Então, esses líderes têm que se abrir para o novo, para que essas pessoas tragam uma série de ferramentas e possibilidades para as empresas sobreviverem nesse momento. Matheus, muito obrigada pela tua entrevista aqui no TV Mar News, trazendo esse momento de reflexão também para a gente, tá bom? A gente conversou agora com o Matheus Jacob, ele que é economista, escritor, filósofo e especialista em semiótica e comportamento humano. Olha só, gente, a gente fala agora nesse momento, né? A gente vai precisar então também passar para vocês sobre o boletim, né? A gente continua ainda falando sobre essa pandemia e passando para vocês nessa manhã a atualização do boletim aqui para o estado de Alagoas. Vamos abrindo para vocês. Já são 4.319 casos confirmados, 2.504 casos recuperados, 1.100 casos suspeitos e nós já somamos então, infelizmente, 234 vidas perdidas por conta da Covid-19. A gente tem, então, a ocupação dos leitos, né, que a gente também faz a atualização diária aqui para vocês, para que a gente possa ver como é que está a situação da ocupação dos leitos aqui no nosso estado. Já hoje, aumentando, então, né, comparado ao que nós mostramos ontem, 71% já de ocupação da UTI, 67% já de ocupação dos leitos para quadros clínicos e 52% já de ocupação nas UPAs aqui do nosso estado. A gente passa, então, para a gente também atualizar o boletim nacional. 271.628 casos confirmados e já temos 17.971 vidas perdidas para a Covid-19 aqui no nosso país. No Brasil, em 24 horas, foram acrescentadas 1.179 mortes pela Covid-19. Esse é o número mais alto registrado pelo país. O estado de São Paulo está na fase de pico contínuo, ou seja, o registro de casos e mortes está estacionado no alto, com impactos devastadores para o sistema de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, 54,1% dos pacientes estão em acompanhamento, ou seja, estão com a Covid-19 nesse momento. Esses são os dados da Secretaria de Saúde, que são do Ministério da Saúde, na realidade, que é abastecido com as informações das Secretarias de Saúde estaduais do nosso país. Olha só, gente, agora a gente falando de coisa boa, né? Nesse momento que infelizmente a gente tem tantas vidas sendo perdidas e essa situação financeira também instalada, a gente traz para vocês então uma oportunidade para que você seja solidário e possa contribuir com quem está precisando. O Instituto Arnon de Melo está fazendo a campanha Junto Solidário e traz essa oportunidade para você. Vamos conferir. Ajude os alagoanos que, neste momento, estão passando por alguma necessidade. Doe alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza. Pontos de arrecadação, sede da TV Gazeta no Farol e no Quartel do Exército na Gruta de Lourdes. Uma iniciativa do Instituto Arnon de Melo. Gente, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.